Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estou aqui para falar com vocês sobre improbidade administrativa. Está aqui o nosso tema, a Lei 8.429 de 1992. E vamos tratar agora o conceito de improbidade e as disposições gerais dessa lei. Presta atenção, gente. Essa lei importantíssima, tá? De 1992, ali na década de 1990, os concursos públicos não davam tanta atenção para ela. Atualmente, olha, ela cai muito em concurso público. E é uma lei que tem aplicação no âmbito federal, estadual e municipal. Então, está estudando essa lei agora especificadamente para um concurso público, está estudando também para diversos outros, tá? Atualmente essa lei é muito exigida, até porque estamos em épocas em que a ética e, infelizmente, o contrário da ética, que é o que a gente vai ver agora, a improbidade, está na mídia, não é? Virou notícia praticamente cotidiana. Então a lei de improbidade administrativa, além de ser uma lei interessante, todo servidor e servidora pública tem que conhecer essa norma jurídica, tem sido muito exigida em concurso público. E na aula de agora, vamos estudar o conceito e vamos estudar as disposições gerais desta lei. E para formar o conceito de improbidade, segue o raciocínio aqui comigo. Primeiro, a gente parte de uma ideia de norma jurídica que nos cria obrigações. E daí nós podemos, infelizmente, não é, atuar de forma contrária à norma jurídica. Em razão disso, nos é aplicada uma sanção. Isso daqui é um esquema básico do direito. A norma jurídica, e daí vamos lembrar do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, é a lei, a norma jurídica, que nos cria obrigações. Mas podemos atuar de forma contrária à lei, afinal o direito não é o mundo do ser, e sim o mundo do dever ser. Devemos nos comportar adequadamente. Nos comportando de forma contrária à norma jurídica, vem o direito, vem o poder do Estado, vem o judiciário, vem o direito administrativo, né, ou seja, o poder executivo, e nos aplica sanções, tá ok? Então, esse é o esquema básico. Contrariou a norma jurídica, receberemos uma determinada sanção, uma determinada penalidade, correto? Daí falando nessas sanções, essas penalidades, quais são os ramos do direito? Não são os únicos, tá? Mas quando a gente fala em sanção, a gente pensa muito em responsabilidade. As três grandes responsabilidades são a penal, a civil e a administrativa. Dá uma checadinha comigo nessas disposições. Direito penal. Olha a Constituição Federal, artigo 5º, o inciso 46. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. O que é isso, pessoal? Aqui é a Constituição Federal, no artigo 5º, nos dizendo quais são as penas, as sanções aplicáveis no direito penal, no direito criminal. E a primeira delas, que mais chama a atenção, é a restrição ou privação da liberdade, não é? A cadeia, a reclusão, né? A penitenciária, é o que mais chama a atenção do direito penal. Então, você contrariou uma norma penal, na verdade lá no direito penal a gente trabalha com a imputação, né? Você é enquadrado, imputa-se determinada conduta a uma pessoa, ela pode então sofrer esses tipos de penalidades. Vamos ver de novo essas penalidades rapidinho? Privação, restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de bens. E no direito civil, gente, o direito civil, invalidação do ato e ressarcimento. Não vou aqui trazer as várias disposições do Código Civil, mas em linhas gerais, lá no direito civil, o que é que a gente tem? Praticou uma conduta contrária à norma jurídica no âmbito do direito civil, o ato praticado pode ser considerado nulo ou anulável, então ele é declarado inválido. E, muito comum no direito civil, ressarcimento de um dano causado. As indenizações, reparações, ação indenizatória é muito comum lá no direito civil. Legal? Então, a sanção no direito civil, invalidade do ato, ressarcimento de dano. E o direito administrativo? Olha aqui comigo. Direito administrativo, além da invalidade do ato, punições externas e punições internas. A Lei 8.112 aqui, como exemplo, tá? É o Estatuto do Servidor Público Civil da União. Invalidade do ato. Agente público pratica ato administrativo, contrário à lei, o ato é tornado inválido. Beleza. Punição externa. Tá um particular, como eu, Rodrigo, dirigindo, falando ao celular. Isso é um ato contrário à norma de trânsito, correto? Daí vem uma punição porque é externa, porque é o órgão administrativo punindo uma pessoa de fora da administração, correto?
Agora, uma punição interna, a Lei 8.112. Um servidor público federal pratica uma conduta proibida, que está no artigo 117 da Lei 8.112, e é apenado com uma demissão, uma suspensão ou uma advertência. Legal? Os 3 grandes âmbitos da responsabilidade civil são esses. Nota que tudo isso tem a ver com o comportamento humano, né? O nosso comportamento. E o comportamento humano é condicionado por uma determinada moral e por uma determinada ética. Pessoal, nós não temos tempo, que é um assunto muito interessante, estudar o que é moral, estudar o que é ética, mas seria uma conversa para alguns meses, sei lá, talvez para um curso completo de filosofia de 4 anos. Então nós não temos tempo aqui para ficar debatendo a conceituação e as distinções entre moral e ética. Mas todo mundo tem uma noção básica do que é isso. O nosso comportamento tem que ser adequado com a sociedade em que vivemos. E no nosso caso, especialmente com a norma jurídica. Então, para nós aqui, moral, especialmente moralidade administrativa, é a boa conduta, é a honestidade. A ética é quando a gente pega essa ideia de moral e vai atribuir os adjetivos de certo e errado, bom ou mal, e em razão disso extrair penalidades para aquele que age mal. Tudo definição que vem da filosofia e acaba desbocando aqui, desaguando melhor aqui no direito, não é? Na forma de penalidade, correto? Então, você não precisa se afundar agora na filosofia para entender o que é moral e ética. Basta ter essa noção. Contrariar a moral ou contrariar a ética é a conduta desonesta, uma conduta de má fé, por exemplo. E é a partir daí que a gente entende a improbidade administrativa, tá? Seguindo aqui o nosso raciocínio, então. Carvalho Filho vai nos dizer, Carvalho Filho de Pietro, a partir desses 2 doutrinadores, um doutrinador e uma doutrinadora, né, nós vamos buscar a conceituação. Carvalho Filho. As expressões moralidade e probidade se equivalem, sendo aquele princípio, portanto, o norteador da regulamentação legislativa. Maria Silvia Zanello de Pietro, tais expressões, moralidade e probidade, se relacionam com a ideia de honestidade. Em outras palavras, costuma-se usar a expressão probidade quase como sinônimo de moralidade ou de conduta ética. Probidade, a pessoa proba, reta, que se conduz adequadamente. Tanto é que Maria Silvia Zanello de Pietro praticamente diz que essas expressões se equivalem. E a partir disso extraímos o seguinte conceito de improbidade, ou seja, o contrário da honestidade. Este conceito aqui. Define-se improbidade administrativa como um ato ilícito caracterizado pelo descumprimento do dever geral de honestidade e, consequentemente, por falhas de conduta do agente público, correto? Então, o agente público que se conduz inadequadamente está praticando uma improbidade administrativa. Beleza? Só que temos outras formas de conceituar. Este aqui é um conceito doutrinário, usei um doutrinador e uma doutrinadora muito conhecidos no direito administrativo para definir a improbidade administrativa no âmbito doutrinário. Agora vamos dar uma checada na Constituição Federal? Constituição Federal nos importa o artigo 37, parágrafo 4º. Deste parágrafo foi então extraída, surgiu a Lei 8.429 de 1992. Então, atenção, o que é que está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal? Vou ler para vocês rapidamente. Segue aqui comigo. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Notem que na Constituição Federal, especificadamente artigo 37, parágrafo 4º, não há uma conceituação de improbidade administrativa. Temos ali efeitos do ato de improbidade. No entanto, essa construção que está na Constituição Federal, às vezes é utilizada como se fosse uma conceituação. Metodologicamente não é correto dizer que isso é uma conceituação, uma definição. É meramente a descrição de efeitos necessários. Mas grave esse esquema aqui, tá, gente? Grave esse esquema. Os atos de improbidade. Os atos de improbidade importarão na... Grava bem, gente. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Tem muita questão de concurso público só com essa ideia. E daí passa, às vezes, até numa construção que parece que esse é o conceito.
Os atos de improbidade são aqueles que importam no ressarcimento erário, indisponibilidade de bens, suspensão de direitos políticos e ressarcimento ao erário, tá ok? Então, e perda da função pública. Beleza, gente? Grava bem o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Agora, tem uma outra forma de definir os atos de improbidade, usando a própria lei de improbidade administrativa. Vê esse outro esquema aqui comigo. A gente pega, então, atos de improbidade. A lei de improbidade administrativa, no seu artigo 9º, vai nos dizer que os atos de improbidade administrativa são aqueles que causam enriquecimento ilícito, e no artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário, e no artigo 11, aqueles que atentam contra os princípios da administração. Então, uma forma bem interessante de conceituar a improbidade é usar a própria Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, para dizer o seguinte: olha, os atos de improbidade são aquelas condutas do agente público que causam o enriquecimento ilícito desse agente público, é o artigo 9º desta lei, que causam prejuízo ao erário, o artigo 10 dessa lei, ou atentam contra os princípios da administração pública, tá ok? Então, gente, esse esquema aqui é um ótimo esquema para a gente entender o que é improbidade administrativa. Legal? Porém, nesta aula, eu não vou explorar esses 3 artigos. Já passei, então, a conceituação básica para vocês e, em outras aulas, eu vou pegar cada um desses artigos para esmiuçar o que tem na Lei de Improbidade Administrativa e detalhar para vocês o que é o enriquecimento ilícito, o que é o causar dano ao erário e o que é o atentar contra os princípios da administração. Por enquanto, essa conceituação básica é o suficiente para a gente. Agora eu quero começar a explorar com vocês as disposições gerais dessa lei. E vamos começar com os sujeitos, ou seja, o sujeito ativo, o que causa o ato de improbidade, e o sujeito passivo, a vítima do ato de improbidade, que são os 3 primeiros artigos da Lei 8.429. Acompanha comigo esse esquema aqui. Nós temos que ter um sujeito ativo, o que faz o ato de improbidade, que é o agente público. Eventualmente, esse agente público foi auxiliado por um particular, um beneficiário, e o sujeito passivo é a administração pública. Então, na lei de improbidade administrativa está muito claro. A vítima deste ato desonesto, esse ato contrário à moralidade administrativa, ou seja, o ato de improbidade, a vítima é a própria administração pública, sujeito passivo. Quem pratica o ato de improbidade é o agente público, o mau agente público. Este pratica o ato de improbidade. Eventualmente, este agente público foi auxiliado ou simplesmente um particular se beneficia desse ato. O beneficiário, aquele que não é agente público. Gente, é muito simples. Se tem um agente público recebendo propina, é porque tem algum particular pagando a propina, tá ok? Se existe a corrupção passiva de um lado, tem a corrupção ativa de outro lado, correto? Então, essa aqui é a construção dos sujeitos da lei de improbidade administrativa. Vamos inicialmente, então, para a vítima, o sujeito passivo, a administração pública. Você lembra disso daqui, do esquema geral da administração? Né, os órgãos, as entidades da administração pública, não órgãos, entidades. Quem é a administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. Quem é a administração indireta? As autarquias, os consórcios públicos, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Toda a administração pública, direta ou indireta, é vítima, pode ser vítima de ato de improbidade. Correto, pessoal? Então, toda administração pública, direta ou indireta, pode ser vítima de um ato de improbidade. Só que o artigo 1º da lei ficou um pouquinho confuso, redundante, tautológico. Vamos ler o artigo 1º da lei? Sujeito passivo. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta e indireta. Poderia ter ficado só aí, mas daí continua. Ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidades para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Tudo que está escrito ali abrange a administração direta e indireta. União, Estado, Distrito Federal, Município. O trecho final, quando fala das empresas, é empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? E ainda fala das fundações e autarquias. Essas são as vítimas. No entanto, cuidado com o parágrafo único do artigo 1º desta lei.
é possível que uma entidade privada, ou seja, uma entidade que não faça parte da administração pública direta ou indireta, mas que receba dinheiro público, diretamente, indiretamente, por subvenção, benefício, ou seja, receber o dinheiro público de alguma forma, uma entidade privada pode ser também vítima de improbidade administrativa. Olha o parágrafo único do artigo 1º. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Sabe um bom exemplo que já apareceu em concurso? É o Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC. São entidades privadas, mas que recebem uma subvenção pública, via inclusive contribuição parafiscal. São as entidades parafiscais, entidades do terceiro setor. O simples fato de receberem dinheiro público, ainda que indiretamente em alguns casos, já as torna potenciais vítimas de atos de improbidade. Correto? Então, além da administração direta e indireta, aquelas entidades que, apesar de privadas, recebam algum tipo de dinheiro público. Correto, pessoal? Seguindo aqui então, vamos para o sujeito ativo. O sujeito ativo é o agente público, o agente político, o agente administrativo, o temporário e também o particular em colaboração com a administração pública. Esse particular em colaboração com a administração pública é um agente delegado, tá? O agente administrativo é o servidor ou empregado público e o particular em colaboração, o agente delegado, credenciado ou requisitado. Atenção, eu peguei aqui um esquema com uma classificação que eu misturei um pouquinho a classificação do Eli Lopes Meirelles com a classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Aqui está a classificação básica de quem são os agentes públicos, tá? O agente público é o agente causador do ato de improbidade. Tá? Agora, para definir agente público para fins de improbidade administrativa, basta a gente ler o artigo 2º da lei. Vamos lá no artigo 2º? O sujeito ativo. O sujeito ativo é: reputa-se agente público, para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, todo aquele que trabalha, que exerce função, ainda que não remunerada, ainda que temporária, nas entidades do artigo 1º, que é a administração direta e indireta, é o agente público para fins de improbidade administrativa. É aquela classificação geral, tá ok? Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Lembra que eu falei de agente político há pouco? Ok. Volta aqui no artigo 2º. Reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição. O agente político, prefeito, governador, presidente da República, não é eleito? Está muito claro para a gente, ok, que o agente político também pode ser o sujeito ativo, o causador, portanto, do ato de improbidade e, consequentemente, ser punido nos termos dessa lei. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte decisão. Em relação ao presidente da República e aos ministros de Estado, exclui-se a incidência dessa lei no que se refere à parte processual. É que o ministro de Estado e o presidente da República, os atos de improbidade que eles praticarem não serão classificados como improbidade para fins da Lei 8.429, e sim classificados como atos de crimes de responsabilidade lá na Lei 1079. Então, esta lei aqui não vai ter uma incidência direta para ministro de Estado e presidente da República, apesar de eles serem agentes políticos. É que eles, se praticarem tais condutas que estudaremos ainda, né, o enriquecimento ilícito, dano ao erário, ou atentar contra os princípios da administração, serão enquadrados nas disposições sobre crimes de responsabilidade, que é aquilo que leva ao impeachment de presidente da República. Correto? Então, já caiu na prova de CESP, por exemplo, essa decisão do Supremo, de saber que a Lei 8429 não se aplica diretamente a ministros de Estado e presidente da República. Legal? Daí aqui, gente, já percebi que eu fiz um pequeno erro. Tá vendo aqui agora?
sujeito passivo. Na verdade, vai aparecer aqui sujeito ativo, tá? Vamos ali ler? Olha só. Então, peço desculpas, onde está aqui sujeito passivo, entendam que isso daqui é um sujeito ativo também, que é o artigo 3º, o particular. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente. O artigo 3º é o particular. Para ter ato de improbidade, sempre tem que ter um agente público. Essa lei foi montada para o agente público. O particular é um eventual, aquele que se beneficia do ato, concorre, ou seja, colabora para o ato. E o benefício pode, inclusive, ser um benefício indireto. É o que eu falei no início dessa aula. Se, de um lado, há um agente público praticando corrupção, ou seja, a corrupção passiva, ele aceitou uma propina, de outro lado, teve alguém que pagou a propina. Esse alguém, geralmente, é um particular, aquele que não sendo agente público, concorre ou se beneficia do ato de improbidade. Legal, gente? Agora, rapidamente, eu vou mostrar outros artigos dessa parte inicial da lei, mas esses aqui são os que interessam, né? A conceituação de improbidade administrativa e entender quem são os sujeitos ativo e passivo. Só que daí, antes de chegar no artigo 9º, que é o que começa a definir os atos de improbidade, temos alguns artigos aqui bem simples na lei de improbidade administrativa. Rapidamente, o 4º, 5º e 6º. O artigo 4º vai falar que os agentes públicos de qualquer nível de hierarquia devem observar os princípios da administração pública. É o óbvio. O artigo 5º vai dizer que quem pratica dano deve ressarcir integralmente esse dano. E o artigo 6º vai dizer que no caso de enriquecimento ilícito, o agente público vai perder os seus bens. Todos esses artigos são completamente desnecessários, porque depois, a partir do artigo 9º da lei, quando estudamos os atos de improbidade e quando chegamos no artigo 12 da lei, que são as sanções aplicáveis, tudo isso aqui fica mais detalhado e mais claro, tá? Então, leia esses artigos, você vai ver que em outros artigos, mais detalhados inclusive, essas ideias ficam de forma mais bem construídas, mais claras, inclusive, tá? E temos ainda o artigo 7º e 8º. É o artigo 7º, que diz que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para que esse peça a indisponibilidade dos bens do indiciado, tá? Isso é muito importante. Para se buscar a indisponibilidade de bens de alguma pessoa, precisamos de um ato judicial, uma decisão de um juiz. Então, uma autoridade administrativa, num procedimento que verifica um ato de improbidade, ainda não tem uma ação judicial, vai representar ao Ministério Público para que este solicite a indisponibilidade de bens. Isso pode ser feito ainda numa fase de investigação. Se já há uma ação correndo, o próprio juiz na ação pode, por decisão interlocutória, determinar a indisponibilidade de bens de uma pessoa cuja suspeita seja de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário. E o artigo 8º, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. O sucessor, aquele que recebeu o patrimônio em razão da herança, se aquele patrimônio foi adquirido em razão de ato de improbidade, é claro que esse patrimônio ficará então separado, disponível para o ressarcimento de dano ao erário e até para pagamento de multa, se for o caso. É nesse sentido que o sucessor responde pelo dano, mas não ele diretamente, na verdade, até o limite da herança que ele recebeu. O que responde, na verdade, é o espólio, né? O patrimônio que foi recebido pela sucessão hereditária. Legal, gente? Beleza, então? Aqui foi o início da Lei 8429, né, a conceituação e o estudo do sujeito ativo e passivo dessa lei. Em aulas futuras nós estudaremos os atos de improbidade em si. Vamos detalhar o artigo 9º, 10 e 11 para entender o que é enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentados aos princípios da administração. Legal, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.